Olá, no programa de hoje vou falar com o jornalista Vinícius Dônula. O Cidadania está no ar. Desde já quero agradecer a você que está aí conosco no programa Cidadania em mais uma edição. Hoje eu recebo via Skype o jornalista Vinícius Dônula, ele que já trabalhou aí por muito tempo como repórter de grandes redes de televisão, foi correspondente internacional também. Eu já conversei com ele aqui no mês de abril, recente, quando estava começando a pandemia. Agora nós vamos voltar a conversar com o Vinícius, porque naquela ocasião nós falamos sobre jornalismo, sobre pandemia, sobre tendências, e hoje vamos ver mais ou menos como é que está essa situação. O Vinícius que tem projetos interessantes aí relacionados a discutir o jornalismo, a comunicação. Vinícius, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, mais uma vez, um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para a gente conversar aqui com os telespectadores da nossa região. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você de novo, meu amigo. Vinícius, depois de alguns meses, estamos aí em setembro, me passou pela cabeça algumas coisas para conversarmos hoje, mas primeiramente queria ver com você essa questão do jornalismo, porque na época que nós conversamos aqui, lá no mês de abril, nós falávamos sobre essa tendência de um jornalismo diferente, já visto toda a situação que estava acontecendo e já vinha acontecendo, fake news, uma readaptação de tudo. Você que está à frente de alguns projetos interessantes, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Como é que está essa situação, Vinícius? Como é que tu está vendo hoje essa questão do jornalismo? Você que está trabalhando, claro, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, diferente aqui da nossa região. Mudou tudo. Dá pra gente mudou tudo na área de tecnologia, de informação e comunicação, e a pandemia acelerou uma mudança que viria mais cedo ou mais tarde. Eu tenho mediado muitos eventos online, dentro já dessa nova realidade, a mediação de eventos online, nessa área do que se chama de TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Então a pandemia botou o pé no acelerador, acelerou fundo na inovação, na descoberta de novos modelos de trabalho, e o jornalismo foi imediatamente impactado com isso. Então, eu costumo dizer que se você ligar nas principais emissoras do país, às 9 horas da noite, 8 da noite, você assiste a uma telenovela de arquivo, mas você assiste a um telejornal quentinho de notícias. Por que isso acontece? Porque o jornalismo, à frente de outros departamentos dessas mesmas emissoras, teve que se adaptar usando as novas tecnologias e rompendo velhas estéticas de comunicação. Afinal de contas, isso que a gente está fazendo aqui em fevereiro, no Jornal Nacional, por exemplo, no Domingo Espetacular, por exemplo, seria absolutamente impensável uma entrevista por uma plataforma como essa que a gente está usando, e hoje é válido, porque o nosso olhar e o nosso ouvido, os nossos ouvidos estão treinados, estão adaptados a uma disruptura estética de comunicação. Vinícius, quando eu me formei no jornalismo, aqui pela Unisul, o currículo era diferente do de hoje. Hoje é mais voltado para a questão tecnológica, como você falou aqui, dentro da universidade mesmo, dentro do curso. E na minha graduação, existia muita discussão da teoria da comunicação, de o jornalista também ser aquele profissional que entende, além das questões técnicas, a questão teórica, porque tem muitas coisas que a gente discute, o ruído da comunicação, a fragmentação, enfim, tudo isso teoricamente falando. A gente vai ter que voltar a discutir mais para entender um pouco tudo o que está acontecendo de uma forma teórica também, Vinícius, dentro dessa comunicação que mudou muito, que todos têm acesso? Muita gente torcia o nariz e ainda torce quando fala em teoria da comunicação. Não, eu quero aprender na prática. Mas você só consegue dominar as ferramentas da prática se você entende teoricamente aquilo que você está falando. E nunca foi tão importante a gente entender de teoria da comunicação. Por quê? Porque desde 2016... depois que os dicionários de Oxford, na Inglaterra, cunharam a expressão pós-verdade, a gente está sendo duramente atingido
por um fenômeno que a gente pode falar em português, que atende pelo nome de mentira, em inglês é a popular, ou são as populares fake news. Então, desde 2016, a gente está falando de um fenômeno de 4, 5 anos, a gente está sendo, na prática, atingido por um fenômeno da teoria, que é essa lógica, se é que tem lógica nisso, e tem, é uma lógica perversa, né? Essa lógica de produção e disseminação de enxurradas de mentiras, consolidando candidaturas, alterando a harmonia, alterando a estabilidade de determinados países. Então é muito importante entender como isso surgiu, como isso está sendo aplicado, por que essas fake news encontram em determinados solos o adubo perfeito para crescer. E quando eu falo assim, crescer e atingir, eu estou falando atingir pessoas da própria família. Sim. Né? Via WhatsApp, via redes sociais. Então é muito importante que as universidades, as faculdades de jornalismo, e não só, tá, Marcos? Não só jornalismo, que as faculdades entendam o que está acontecendo, porque a gente fala de um marco regulatório de internet, a gente está falando de direito também, e não só de comunicação. Eu sou um apaixonado por teoria e a gente vai ter que discutir muita teoria para saber o que fazer na prática. Ok, estou conversando com o jornalista Vinícius Dónula, direto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, Vinícius? Rio de Janeiro, nesse momento, Rio de Janeiro. Passei a semana em São Paulo, fui ver a família depois de 6 meses de distanciamento, mas voltei aqui para o Rio de Janeiro. Ok. Vinícius, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco do programa Cidadania, tá certo? Tá certo. Não saia daí, nós já voltamos daqui a pouquinho, converso novamente com o jornalista Vinícius Dónula aqui no Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou conversando com o jornalista e escritor Vinícius Dónula. Vinícius, no final do bloco anterior, estávamos falando sobre o quanto é difícil, né, essa questão, e você falou da pós-verdade. Eu lembrei de um professor da faculdade que dizia, né, que dizia o que é a verdade para vocês? Então, o questionamento, a discussão, enfim... a alegoria da caverna de Platão, ele nos envolvia naquilo ali para a gente descobrir a verdade, e olha que realmente é uma coisa difícil, né? E o jornalismo, então, tentar chegar próximo disso, e daí agora nós temos a pós-verdade, Vinícius. Não está um emaranhado de coisa, não? Vamos falar primeiro sobre o conceito de verdade, né? A alegoria da caverna de Platão. O que é verdade depende do ponto de vista. Sim. Eu, quando começo uma palestra, que eu costumo dar em várias faculdades de jornalismo, eu começo discutindo exatamente sobre o conceito de verdade, né? Tudo depende do olhar de quem enxerga o fato. Então, eu tenho uma ilustração, Marcos, que é um simples acidente na esquina da Rua do Fato com a Avenida da Notícia. E eu coloco 9 repórteres com 9 histórias diferentes que geram 9 manchetes diferentes a partir do mesmo fato. Então, o que a gente faz não é relatar a verdade, mas na busca da isenção e na busca da imparcialidade, buscar aquilo que não existe, que é a verdade. Vamos falar do que é pós-verdade. A pós-verdade é muito interessante entender esse fenômeno. É quando uma mentira ela é massivamente distribuída e de tal forma e seguindo determinadas técnicas que ao longo do tempo a verdade em si ela já não interessa para aquele que recebe a notícia, sobretudo o internauta pelas redes sociais e pelos aplicativos de celular. Já não interessa mais saber se havia de fato o kit gay. O fato é que aquilo se consolidou como verdade e na descartabilidade dos fatos e dos acontecimentos a gente esqueceu de checar. E aquilo, por esse esquecimento, se consolidou como verdade. Então, esse fenômeno é muito importante que a gente entenda. Inclusive, eu postei nas redes sociais uma matéria muito interessante que foi feita pela Folha de São Paulo com a ministra digital de Taiwan. Eles entenderam, e esse é o olhar que a gente vai ter que entender, e talvez só o jornalismo não seja suficiente. Olha, isso é difícil a gente reconhecer. Talvez só o jornalismo não seja suficiente para a gente combater as fake news,
que é o uso do humor para combater o rumor. O que é isso? Eles criaram a central de memes, que toda vez que uma fake news, uma notícia falsa, uma mentira começa a circular, eles, através do humor, levam ao descrédito daquela informação maliciosa. Então, eu acho que a gente só com informação de qualidade talvez não tenha o verdadeiro antídoto nessa era da chamada pós-verdade. Eu acho que isso é muito interessante, Vinícius, porque eu li em outra matéria também, falando sobre a discussão desnecessária entre leigos, né? Aí eu pensei, puxa vida, o que seria, né, a discussão necessária entre leigos? Aí eu fui pensar, por exemplo, né, na minha mãe e na minha tia discutindo uma tal informação relacionada aí à pandemia, ou enfim, qualquer situação. Eu pensei, mas dentro dessa concepção delas, né, dentro da cultura delas, dentro do conhecimento que elas têm, dentro do senso comum, elas estão discutindo essa situação. Como é que a gente lida com isso, né? Essas pessoas que estão aí, porque todo mundo tem acesso à informação e hoje ficou muito evidente isso, para essas pessoas, né, a gente se transformar, e eu digo os profissionais de comunicação, no diferencial para levar uma informação de qualidade, né? Não é suficiente. Marcos, a gente tem que entender que nessa experiência de meio ano de pandemia, a informação de qualidade, ela não se mostrou um remédio sozinho mais eficaz para combater isso. Porque esse fenômeno da mentira está associado a uma coisa muito interessante, que é a fé, é a crença, é a construção dos mitos. Justamente. E a informação de qualidade não abala paixões. Só novas paixões e novas crenças abalarão velhas paixões e velhas crenças. Então a gente precisa encontrar, tal qual eles estão tentando em Taiwan, um remédio que não seja provido apenas de informação de qualidade para quebrar mitos, quebrar crenças e quebrar mentiras. Porque há anos atrás nós vivíamos a massificação dos grandes meios de comunicação de massa, né, Vinícius? Que era a televisão, e fazia toda essa transformação. E hoje, além de nós termos esses meios de comunicação, nós temos todas as redes sociais que em segundos, em milésimos, disseminam muita informação pelo mundo todo, né? Então, olha realmente o grande desafio relacionado a isso, né? Que é extremamente positivo. A gente democratizou dois processos, o de produção e distribuição ou disseminação de conteúdo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós, jornalistas, perdemos o que eu chamo de monopólio do furo. Só a gente dava o furo transformando fato em notícia quando eu comecei a trabalhar em televisão, isso há 33 anos. Depois, com o advento do celular, o celular com câmera e as novas tecnologias, a gente teve todo cidadão como potencial produtor de conteúdo. E você sabe que eu gosto de fazer muito bem essa dissociação de conceitos, né? Registro é registro, Sim. Reportagem é reportagem. Vinícius, e dentro disso tudo tem mais a questão de que às vezes a gente se encontra, aí sim, se encontra despreparado, é também além das fake news. Eu vou dar uma diferenciada aí, a proliferação desse achismo, né? Dessa coisa que nos pega às vezes de surpresa. Às vezes eu comento em casa, gente, às vezes quando a gente está numa discussão que alguém diz alguma coisa, olha, é assim, mas eu acho que... Isso é muito complicado porque tem que ter uma certa preparação para discutir também, para não transformar isso numa bola de neve, né? O compromisso do jornalista, né? Duas coisas. A tempestade de informação leva à desinformação. Então, o que a gente tem hoje é uma tempestade de notícias. A gente já não consegue, nesse tsunami, saber o que é verdade e o que é mentira. Então, tem esse primeiro fenômeno. E o segundo é o seguinte, existe um adubo para as fake news e esse adubo é muito farto no Brasil. Onde que elas crescem? Em ambientes em que eu tenho o que eles chamam, teoricamente, eu já explico logo a seguir, o chamado fechamento rápido do círculo cognitivo. Caramba, o que é isso? É fácil. Quanto menos você questiona, mais rápido aquilo se consolida como verdade. Com certeza. Então, para pessoas que não questionam muito, que não checam muito, que fecham esse ciclo de cognição. O que é cognição? Eu recebo, reflito e repasso. Quando eu não reflito muito, quando eu não critico muito,
Quando eu não checo muito, eu repasso a inverdade. Então, no Brasil, a gente tem esses dois elementos que, infelizmente, são um adubo para as fake news nessa era da chamada pós-verdade. Vinícius, voltamos a conversar, nós vamos fazer mais um intervalo para tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta aí com mais um Bloco de Cidadania, tá certo? Todo prazer. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o programa Cidadania, estou conversando com o jornalista Vinícius Dónula. Vinícius, jornalismo, comunicação, teoria, cognição, enfim, né, as pessoas estão nos escutando. E claro, nós conversamos lá no mês de abril, mas o Vinícius Dónula, o repórter Vinícius Dónula, jornalista, está com projetos principalmente voltados para a questão das redes sociais, né, com muito trabalho aí, pelo que eu percebo. E um deles é os quatrícios, Vinícius. Eu vi um quadro de vocês falando sobre o humor no trabalho. Achei interessante, porque em época de pandemia tem que ter, né, humor no trabalho, porque senão ninguém aguenta, né, Vinícius? Fala um pouquinho sobre os quatrícios aí. Eu te conto essa história de quatrícios e chego ao episódio do humor. Eu decidi criar um novo, na verdade, eu conduzo 3 podcasts, né? Eu já conduzia 2 antes de ter essa ideia de criar os quatrícios. Quatrícios é um grupo de 4 Vinícius completamente diferentes que têm em comum o nome. E detalhe, só eu conheço os demais. Esse encontro foi totalmente remoto e a gente resolveu criar uma sala virtual de estar, onde a gente debate temas variados. Então, nós estamos chegando ao nosso 10º episódio, onde vamos receber o nosso grande amigo, um dos maiores jornalistas do Brasil, o narrador Luiz Roberto da Rede Globo. Então, a gente vai falar com o Luiz Roberto sobre sorte e treinamento, né? A gente tem temas muito específicos e um deles, nós recebemos o Zé Alfredo Souza, de uma grande empresa de tecnologia, para a gente falar sobre humor no ambiente de trabalho. Então, eu sou de um tempo em que você conseguia conviver com o intolerável, porém competente. Hoje em dia o intolerável não tem mais espaço. A inteligência emocional é muito importante no ambiente de trabalho. Tem pessoas com uma capacidade brutal, com um talento brutal, mas não sabem conviver com o outro. E a convivência com o outro é muito importante. Então, o Quatrícios é um desses 3 podcasts que eu faço. A mediação, esse eu criei. Eu tenho o maior orgulho de reunir toda semana os meus xarás para a gente falar de temas variados. E eu me identifico porque ali tem o jornalismo e também tem um Vinícius que é ciclista, né? Tem o Vinícius Zimbrão, ele é professor de educação física e jornalista formado. Que legal. Ele uniu as 2 paixões e se tornou narrador de provas durante a Rio 2016. Ele narrou provas para o Comitê Olímpico Internacional em português, enquanto outros narradores narravam em outros idiomas. E ele é um profundo interessado pela questão do jornalismo. Ele não é só ciclista, ele pedala sempre, terça, quinta, ele sai de onde eu estou, a academia daqui do lado da minha casa, vai até a Vista Chinesa, que é um local alto, muito alto mesmo, na Floresta da Tijuca, com uma vista belíssima para o Rio de Janeiro. Nós temos um capitão de mar e guerra, que está na reserva da Marinha, que é outro Vinícius, e a gente tem o Marcão, o Marcos Vinícius Freire, que é o vice-campeão olímpico do vôlei, trabalha hoje na Play 9, que é uma empresa do Felipe Neto. Eu lembro os sócios do Felipe Neto, do João Pedro Paes Lema, um grande jornalista, e esse é outro Vinícius. Somos os 4 que compõem os Quatrícios. Muito legal. Vinícius, além disso, tem acontecido as palestras, as mediações de forma virtual, né? Mas não dá uma vontade do contato, não? Do contato pessoal, de olhar para as pessoas e conversar, aquela coisa do brasileiro que ele não perde nunca, né? Como é que está essa situação? Eu já comecei a fazer essa migração lenta, gradual e em segurança do remoto para o presencial. Então, eu dou muita mentoria para repórteres e apresentadores. Inicialmente presencial, né, de forma presencial, depois totalmente remoto, e agora, para aqueles que moram no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu já tenho iniciado esse trabalho de mentoria presencial.
Marcos, eu te confesso, por mais que eu esteja adaptado, repito, por mais que eu esteja adaptado ao ambiente remoto, tem coisas que só o olho no olho resolve. Com certeza, com certeza. Vinícius, quando nós conversamos lá no mês de abril, nós estávamos em pleno, vamos dizer assim, pico, né, da pandemia. Como é que tu vê essa situação hoje aí no Rio de Janeiro também? Relacionado a isso, o Brasil vem mostrando há algumas semanas uma baixa, né, gradativa. Como é que tu vê essa situação? A população tem que se cuidar ainda? Estamos em que momento? A gente não pode relaxar, por um lado, e a gente tem que ter o olhar na economia por outro. É esse balanço, Marcos, que tem que ser feito com muita sabedoria, muita união de forças, e foi justamente num ano eleitoral que essa pandemia nos pegou. E foi justamente por interesses pessoais e partidários que essa pandemia nos fraturou ainda mais. Nós tivemos o governo federal não falando com os estados, muito pelo contrário, em conflito constante. Nós tivemos municípios não alinhados aos estados e ao próprio governo em Brasília. Então, houve um desgoverno em todas as esferas, aliado a isso, a tempestade da desinformação, com fake news, com mentiras e com informações criminosas. Vamos citar o caso do Irã, por exemplo. Uma fake news no Irã, sim, fake news não é um privilégio só nosso no Brasil. Claro. Uma fake news que dava conta de que o álcool mataria o coronavírus levou à morte de dezenas de pessoas por ingestão de álcool em excesso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acompanhar o que diz a ciência. Todo navio navega com um norte, uma bússola. Qual é o nosso norte? Nosso norte tem que ser a ciência. Nosso norte não pode ser a política, o nosso norte não pode ser a mitificação de seres, de pessoas, o nosso norte tem que ser a razão. Então, o que diz a ciência? A ciência diz hoje que a gente tem que fazer uma volta gradual às atividades presenciais, com critério, com metodologia. Então, qual é a metodologia que o meu município emprega? Eu conheço? Qual é a metodologia que a escola do meu filho adotou? E o estado onde eu vivo? Então, é se agarrar à ciência, porque se a gente não tem o norte, o nosso navio navega perdido nos mares da Covid. Muito bem, Vinícius Dônula, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, mais um bate-papo incrível, e temos que voltar a conversar, e como a gente já vem falando há muito tempo, uma hora presencialmente, né, Vinícius? Muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania na Unisul TV. Eu que agradeço, e esse nome diz muito para a gente, né? Cidadania, que pressupõe direitos e deveres do cidadão no pensar coletivo, né? Numa sociedade tão umbigocentrista, esse nome diz muito para a gente. Muito obrigado, Vinícius. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Eu conversei com o jornalista Vinícius Dônula, falando sobre jornalismo, sobre esse momento de pandemia, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo. O Cidadania fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.